Eu vou falar esta manhã sobre este tema que está aqui atrás de mim, a descoberta do tesouro. E para isso convido-vos a abrir no Mateus capítulo 13. Vamos ler apenas um versículo, o versículo 44, que diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Ou seja, ele não quis deixar fugir o tesouro. E de facto toda a gente anda à procura de um tesouro na vida, não é? Seja um tesouro em bens materiais, por isso é que as pessoas jogam em Totoloto e Euromilhões e essas coisas, lotarias e tal. Ou bens materiais, outros matam-se a trabalhar para enriquecer. E depois, muitas vezes, conseguem o seu objetivo. E muitas vezes não se gozam daquilo que conseguiram. Depois vêm os filhos que gozam, estouram. E os netos depois já não têm direito a nada. Normalmente é assim. Mas, portanto, as pessoas andam à procura desse tesouro. Ou bens materiais, ou então são os filhos. Não é? Se perguntarmos a um pai ou uma mãe que tem um filho pequeno, o meu filho é o meu tesouro. O meu filho é o meu tesouro. Os meus filhos são o meu tesouro. Ou até os netos. Os meus netos são o meu tesouro. Não é? Outras vezes é a questão da notoriedade, não é? O tesouro deles é serem conhecidos, serem famosos. Não é? Enfim, toda a gente anda à procura de um tesouro. Eu quero começar a contar uma história, ler-vos uma história judaica muito interessante. Diz assim: Isaac de Ekel era um judeu polaco de Cracóvia, a segunda maior cidade na Polónia. Os muitos anos vividos na miséria não haviam abalado a sua confiança em Deus e ele acabou recompensado com uma revelação. Recebeu em sonhos um mandato de deslocar-se até à cidade de Praga e de procurar aí um tesouro que estaria escondido debaixo da ponte que conduz ao Palácio Real. Eu já lá estive, mas não fui à procura de tesouro nesta ponte. A primeira vez que sonhou com isso, ele não ligou. À segunda vez, ficou intrigado. E quando o sonho se repetiu pela terceira vez, Isaac levou a sério e fez-se a pé ao longo caminho. Foi de Cracóvia até Praga a pé. E não é assim como ir daqui a Palmela, é um bocadinho mais longe. Chegou por fim a Praga e dirigiu-se imediatamente à ponte, mas esta, percebeu com desânimo, era controlada noite e dia por sentinelas, o que tornava impossível qualquer escavação no local. Contudo, ele não perdeu a esperança e girava de cá para lá ao longo da ponte. Andava ali a ver se tinha uma aberta para conseguir escavar ali à procura do tal tesouro que lhe tinha aparecido em sonhos. Pouco tempo depois, o capitão da guarda interpelou e perguntou se estava à espera de alguém ou procurava ali alguma coisa, porque ele de facto andava de um lado para o outro a ver se tinha uma abertazinha para escavar, para procurar o tesouro. Mas a Isaac, aquele soldado, deve ter parecido amistoso, e ele pensou: bom, o melhor é contar-lhe o sonho que me trouxe até aqui, para justificar porque é que eu estou aqui, a um ponto tão distante da minha casa. Então aquele capitão da guarda começou-se a rir à gargalhada na cara do Isaac e disse o seguinte: e por causa de um sonho, pobre homem, viajaste até aqui desperdiçando as solas no caminho? Quem se pode fiar em sonhos? Imagina que se assim fosse, também eu deveria já ter peregrinado até Cracóvia, que era a cidade onde eu tinha vindo, e escavar na casa de um certo judeu chamado Isaac de Ekel, que era o nome dele, para tomar posse do tesouro que se encontra debaixo do forno. Estaria metido em belos trabalhos se confiasse em sonhos que me pusesse a escavar nas casas de uma cidade estranha, onde uma metade dos habitantes judeus se chama Isaac e a outra metade de Ekel. E abanava a cabeça e não parava de rir. Isaac saudou respeitosamente, tomou o caminho de regresso a casa, foi escavar debaixo do forno e desenterrou o tesouro que há muito tempo o esperava.
Estão a ver a história? Ele foi à procura de um tesouro na ponte de Praga, não sei a quantos quilómetros de distância. E ali é que descobriu que o tesouro afinal estava na casa dele, debaixo do forno. E ele voltou e apanhou o seu tesouro. E Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Registre esta frase. O reino dos céus, diga comigo, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Então vamos falar um pouco sobre o conceito de reino dos céus ou reino de Deus. No fundo é a mesma coisa. As passagens paralelas de Marcos e Lucas usam a expressão reino de Deus, portanto o reino dos céus e o reino de Deus são a mesma coisa. Porque é que em Mateus encontramos reino dos céus? Por uma razão simples, porque este Evangelho foi escrito inicialmente para um público judeu, e os judeus tinham por hábito não mencionar o nome de Deus, a não ser em tempo reverencial, ou seja, numa oração, num ato de culto. Então eles pronunciavam o nome de Deus, mas fora disso, fora de um espaço sagrado, fora de uma atitude funcional, eles normalmente, por respeito, não pronunciavam o nome de Deus. Então, Mateus falava em reino dos céus, o céu onde Deus está, mas reino de Deus ou reino dos céus significa rigorosamente a mesma coisa. Jesus ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são estas? Estas coisas são as necessidades básicas. Jesus ensinou sobre o reino em parábolas e até ensinou a orar dizendo que venha o teu reino. Amém? Lá em Mateus 6,10, que venha o teu reino. Portanto, a temática do Evangelho é o reino de Deus. Os profetas bíblicos do Antigo Testamento referiam-se ao domínio divino sobre o céu e a terra e o seu futuro reinado sobre todas as nações da terra. Muitos judeus do primeiro século, tal como José de Arimateia, estavam a aguardar, a esperar o reino de Deus. Essa era a postura deles. Esperavam o reino de Deus. Isto é o testemunho das Escrituras. Eles pensavam que o reino de Deus seria instaurado por um Messias, anunciado pelos profetas, mas que esse Messias seria um chefe militar, que iria expulsar os romanos, iria subjugar todos os inimigos e abrir uma época de glória no futuro, tal como eles já tinham tido no passado, nos dias de Salomão. Mas Jesus chegou e disse: eis que o reino de Deus está entre vós. E muitos não o reconheceram. E isto dá o sentido mais pessoal do reino. Não tanto do reino com um território, com um rei, não é? Mas de um sentido em que nós fazemos parte, podemos ou não, cada pessoa fazer parte desse reino. Este sentido mais pessoal do reino é-nos dado através da aceitação de Jesus como Rei, como Senhor da nossa vida. Amém? Grandes comentadores da Bíblia confirmam isto e chamam ao reino de Deus a esfera em que o seu domínio, o domínio de Deus, é reconhecido. Ou seja, o reino de Deus refere-se principalmente à aceitação interior e submissão pessoal a Deus como soberano. Amém? Não tem nada a ver com as coisas deste mundo. Jesus disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. A igreja não foi chamada para governar o mundo. Alguns pensam que sim, mas não foi. A igreja não foi chamada para impor a fé pela força, nem para impor leis inspiradas na Bíblia, nem para impor um governo teocrático, um governo em nome de Deus. Não, a igreja não foi chamada para nada disso. A igreja é uma sociedade de testemunhas de Jesus Cristo. E a nossa mensagem é o Evangelho do Reino. É as boas novas da salvação. Amém? É para isso que a igreja foi chamada. Apenas para isso. O Evangelho é uma boa notícia, uma boa nova. É uma proposta de vida alinhada com Deus. Mas virá o tempo em que o governo de Deus será universalmente aceito.
Neste momento diz a Bíblia que Satanás é o príncipe deste mundo. E o apóstolo Paulo chamou-lhe o Deus deste século, a Satanás. Mas então onde é que está o reino de Deus? O reino de Deus, aqui representado pelo tesouro, é a presença real de Jesus entre nós e a sua absoluta e amorosa soberania na nossa vida. O reino de Deus não se resume a uma experiência espiritual. Não tem muito a ver com experiência. Tem mais a ver com uma atitude da nossa parte, de aceitação e de sujeição à vontade de Deus. Nós encontramos o tesouro. Este tesouro, quando deixamos que a palavra de Deus prevaleça em nós, em todas as circunstâncias do nosso dia a dia. E à medida que nós conhecemos a palavra de Deus, à medida que nós temos revelação, e à medida que nós somos fiéis a essa revelação, obedientes a Deus, Ele vai trabalhando em nós, através do seu Espírito, Ele vai implantando o seu reino em nós. O reino de Deus é progressivo. O reino de Deus não é implantado assim, de um momento para o outro. Não, é progressivo. Vocês sabem como é que Portugal foi criado? Não apareceu logo este retângulo que nós temos, mais as ilhas, não. Primeiro foi o condado portucalense, lá com o Dom Afonso Henriques, e depois foi vindo por aí abaixo e tal, e depois mais tarde conquistou aqui o sul aos Mouros e tal, e depois houve os navegadores que foram até a Madeira e Açores, e pronto. E o Portugal de hoje, de há muitos séculos, não foi criado assim. Foi progressivo. O reino de Deus em nós é um reino que vai se estabelecendo progressivamente, na mesma medida em que nós aceitamos a soberania do Rei Jesus. Amém? A Epístola de Judas fala em santíssima fé. Na medida em que nós olhamos para a fé, fé na palavra, fé em Deus, fé em Jesus como nosso Salvador, único e suficiente Salvador, fé em Jesus como Senhor da nossa vida, é nessa medida em que nós descobrimos este tesouro. Esse é o tesouro. E se o tesouro é a palavra de Deus revelada a nós, e a palavra de Deus tendo livre curso, tendo liberdade para ser implantada em nós, como uma semente que é lançada à terra e que germina e que dá fruto com abundância, então nós somos o quê? Nós somos aquele campo. Vamos voltar outra vez. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, e que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Irmãos, reparem uma coisa: ele vendeu tudo quanto tinha para obter aquele tesouro. Isto fala-nos de que Deus não partilha o coração, o nosso coração não é partilhado por Ele com outros senhores. Quando nós nos entregamos a Ele, pomos as fichas todas. Amém? Amém. Pomos as fichas todas. Não é, está bem, se calhar um bocadinho, se calhar eu gosto de umas coisas lá que Jesus diz, gosto de umas coisas da Bíblia, mas também quero fazer outras coisas de outra maneira. Bom, quando nós nos declaramos que temos encontrado este tesouro e queremos adquiri-lo, ou adquirimos por inteiro ou não adquirimos. Este homem vendeu tudo o que tinha, comprou aquele campo, porque tinha lá o tesouro, e ele queria aquele tesouro. Estás tu disposto a pôr as fichas todas, a investir a tua vida para agarrar esse tesouro, para não perder esse tesouro? Quantos ao longo da história tiveram a oportunidade de descobrir um tesouro, mas não estiveram dispostos a vender tudo quanto tinham para comprar aquele campo e obter o tesouro, e deixaram de fugir e perderam o tesouro e nunca mais o encontraram? É na relação com Deus que devemos procurar o reino
dos céus. Quando temos comunhão com Deus, sentimos que a nossa carne vai dando lugar ao Espírito, à operação do Espírito em nós. Podemos até prescindir de algumas das nossas ideias, projetos pessoais, ideais, que apenas tendem à condição terrena para nos apoderarmos dos bens espirituais que o Evangelho nos propõe e que vão influenciar a nossa vida. O homem da parábola vendeu tudo quanto tinha. Não é? Você sabe, o nosso Deus é o Deus do tudo ou do nada. Profeta, quando aquela mulher não tinha nada para comer, ela disse: vai à casa das tuas vizinhas, bate à porta, pede tudo quanto seja vasilhas vazias. Ele não disse o número, disse tudo quanto conseguires. O Senhor só tem uma coisinha de azeite assim. E ele disse: vai, fecha a tua porta e despeja o azeite. E diz a Bíblia que aquele azeite foi multiplicado. E quanto mais ela despejava, mais azeite nascia naquela garrafa. E sabe quando é que o azeite acabou? Quando já não havia mais vasilhas vazias. Deus não deita o seu azeite, o seu tesouro, ao chão. Não dá pérolas a porcos. Quem está disponível para receber, vai receber se buscar. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Mas quem não quer, não vai receber. Porque não quer, porque fechou o seu coração. Amém? No outro episódio, quando está no Novo Testamento, aquela viúva pobre, quando foi lá ao templo, deu uma única moeda. E o rico que estava ao lado deu não sei quantas moedas de ouro e não sei quantos. E a lição que nos é ensinada é que aquela mulher deu mais do que aquele homem. Não no valor facial, mas no valor para o qual Deus olha. Porque aquela mulher deu aquela moeda que era tudo quanto tinha. Deus quer o nosso tudo. Deus quer o nosso coração por inteiro. Quando o apóstolo fala em buscarmos a Deus a inteireza de coração, não termos um espírito dobre, um espírito duplo, não é? Não querermos andar a cochear entre dois pensamentos, são todas expressões da Bíblia que falam que Deus requer o nosso coração, a nossa fidelidade. Amém? Então este homem vendeu tudo quanto tinha para comprar aquele campo. Deus não partilha o nosso coração com nada, nem com ninguém. E só conseguimos descobrir este tesouro, de facto, quando nos despojamos de tudo que nos escraviza e nos condiciona. Há coisas que nos condicionam e há coisas, mais grave, que nos escravizam. Há pessoas que não conseguem libertar-se de determinados pensamentos, determinadas ações, determinadas atitudes, têm muita dificuldade em libertar-se, estão escravizados por alguma coisa. A conversão não é apenas um momento. Muitas vezes na nossa tradição nós achamos que a pessoa que vem a Jesus levanta o braço: eu quero receber Jesus como Salvador. Pronto, és salvo, acabou, não é preciso mais nada. Não. Isso é o princípio do caminho. Isso é apenas o princípio do caminho com Deus, não é o fim da picada. Não é o fim do caminho, é o princípio do caminho. É o princípio de tudo. A conversão é um processo, é um estilo de vida. O profeta Oseias dizia: conhecei e prossegui em conhecer o Senhor. Isto fala-nos de um processo, não é um momento, é um processo. Eu hoje conheço mais de Deus do que conhecia ontem. Também tenho mais responsabilidade perante Ele e perante os outros. Porque à medida que a nossa revelação aumenta, nós vamos aumentando a nossa responsabilidade. Como uma criança, quando é muito pequena, não lhe podemos exigir muita responsabilidade, porque ela não tem a maturidade para isso. Mas quando ela cresce, nós vamos exigir mais responsabilidade de acordo com a sua maturidade, com o seu crescimento. Quais são os sinais da presença do reino em nós? Lá em Romanos capítulo 14, versículo 17, diz que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Amém? Conhecem esta passagem, certo? Não é comida nem bebida. Portanto,
Não é tanto o que tu comes ou o que tu bebes, desde que não te emborraches aí a cair para o lado. Não é tanto isso. É justiça, e a justiça aqui fala da justiça espiritual, da justiça aos olhos de Deus, segundo a perspectiva de Deus, porque quando nós somos justos aos olhos de Deus, nós temos que ser justos para com os homens. Posso ouvir um amém? Amém. Quando nós somos justos para com Deus, nós temos, essa justiça tem de transparecer nos nossos relacionamentos humanos. Sem justiça não há paz. Casa que não tem pão, todos raiam e ninguém tem razão. Se não houver justiça social, se não houver justiça espiritual, se não houver justiça pessoal, não há paz. A pessoa não tem paz. E se não tiver paz, não tem alegria. Não é? Uma pessoa que não está em paz não é uma pessoa alegre. Uma pessoa que não está em paz consigo própria e com Deus é uma pessoa triste, ou tristonha, ou amarga, ou desilenta. Uma pessoa que não tem paz consigo própria. Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria mesmo nos momentos de dificuldade. O reino de Deus é a vontade de ajudar o próximo, de abençoar. O reino de Deus é a fraternidade nos relacionamentos. E o reino de Deus é a esperança que provém da fé. Então este tesouro que este homem encontrou nesta parábola que Jesus contou, onde ele explicava o que era o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é como um tesouro escondido num campo que um homem descobriu. E depois escondeu e foi saber quem era o dono do campo, gastou tudo o que tinha, comprou aquele campo para ficar de posse do tesouro, para que aquele tesouro fosse dele. Ouve, irmão, se tu tens Jesus no teu coração, não percas esse tesouro. Não vendas esse campo por um prato de lentilhas. Não deixes que te venham roubar esse campo. Aposta tudo o que tens. Aposta toda a tua vida. Aposta todo o teu querer. Aposta toda a tua vontade. Agarra a veste de Jesus. Amém. Aquela mulher hemofílica tocou na orla de Jesus por trás, no meio de uma multidão, e foi curada. Conta-se que um dia, ao receber em casa algumas visitas ilustres, um líder judaico, um rabi, perguntou a esses amigos, a essas pessoas importantes que ele recebeu, ele perguntou-lhes: vocês sabem onde é que mora Deus? E eles ficaram a olhar uns para os outros e não souberam responder. Onde é que mora Deus? Devem ter pensado: bom, deve ser no céu, sei lá, mas aonde? Não sei. Não souberam responder. Então ele respondeu e disse: Deus mora aonde nós o deixamos entrar. Deus mora onde tu o deixas entrar. Se tu abriste o teu coração para Deus, então Ele entra. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Isto bem, terei prazer em sentar-me à mesa contigo. Ou seja, terei prazer em ter comunhão contigo. Terei prazer em ser teu amigo. Terei prazer em ter intimidade contigo. Deus mora onde nós o deixamos entrar. Vamos ficar em pé. Aleluia. Curvemos as nossas cabeças nos momentos. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã nós queremos te declarar, Senhor, que temos muito prazer em ter encontrado, em ter descoberto este tesouro, Senhor. E nós queremos vender queremos vender o que temos para poder comprar este tesouro, Senhor. Senhor, nós te convidamos a entrar na nossa vida, Senhor. Nós te convidamos, Senhor, a cada dia, para que tu sejas Senhor na nossa vida, para que tu estejas na nossa intimidade, para que tu te sentes connosco à mesa, para que tu verdadeiramente, Senhor, nos abençoes com a tua presença gloriosa. Tal como abençoaste aquele homem, o Zaqueu, quando entraste na sua casa e te sentaste à mesa com ele, e imediatamente ele sentiu a responsabilidade de pôr a sua vida em ordem inteiramente, Senhor.
arrependido dos seus atos, Senhor. Ele se converteu a Ti, Senhor. Nós queremos converter a cada momento, a cada dia, a nossa vida a Ti. Abrir a nossa vida na Tua presença, pôr a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Para que Tu sejas, Senhor, soberano sobre a nossa vida. Para que Tu sejas o nosso amigo próximo, Senhor. O nosso amigo mais chegado que um irmão. Meu Deus e meu Pai, esta manhã, Senhor, eu oro por todos aqueles que estão aqui esta manhã, Senhor. E eu oro para que ainda não tenha esta experiência, possa, Senhor, verdadeiramente ousar fazer esta experiência, Senhor. Ousar dar um passo em frente. Ousar descobrir este tesouro que é o Teu reino, Senhor. Ousar descobrir a presença de Jesus na sua vida. Abrir a porta para que Ele possa entrar verdadeiramente e mudar a sua vida e ser seu companheiro, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E todo o povo diz: Amém. E assim seja. Amém.